Abertura, fundo azul. Linha branca horizontal se divide em duas e forma um quadrado que logo se desfaz. Círculo se divide horizontalmente em outros coloridos e se desfazem. No centro do círculo branco, repórter Justiça. Sequência de cenas de diversos rostos de mulheres de diferentes etnias. Nós vemos de uma sociedade machista Francisca patriarcal Carvalho, de coordenadora da longo Casa da Mulher período. Brasileira de Brasília. Talvez essa geração seja a geração de virada de chave para a mudança desse comportamento. O machismo estrutural, ele sempre dificultou Érica da Hora, o acesso historiadora. da mulher à educação, a política, ao mercado de trabalho. Então são coisas que ainda hoje a gente enfrenta, essa desigualdade salarial, a dificuldade para alcançar posições de liderança dentro de empresa, dentro da política. São resquícios de tudo isso que a gente passa ao longo da história da humanidade. Ele que é o provedor, Camila ele Matos, que é advogada. o detentor de toda a questão financeira, de cuidar de tudo, né, de poder sair para trabalhar. E a mulher, né, aquela implementação de que ela fica em casa, cuida dos filhos, cuida da casa, né? Nós não estamos falando que essa ideia seja errada. Nós estamos falando da questão de privar a mulher, né, de não dar a oportunidade dela para ela querer ser, né, querer alcançar, querer ser uma profissional. Se a gente fizer uma linha do tempo da luta das mulheres por equidade e respeito, são muitas conquistas, mas apesar dos avanços, ainda há muitos desafios para alcançar a igualdade de gênero. A nossa história feminina, ela é uma história marcada por lutas, por direitos básicos, como, por exemplo, o direito ao voto. O movimento sufragista, ele é um movimento muito importante que lutou por um direito básico, o direito ao voto da mulher e vários outros direitos. O direito ao voto no Brasil só veio em 1932. Já em 1974, as mulheres conquistaram o direito de usar cartão de crédito. E isso mesmo, antes da lei era um direito exclusivo dos homens. 3 anos depois, outro avanço importante, a lei do divórcio. Às vezes a questão dentro do lar está tão aflorada, está tão insuportável de se conviver psicologicamente, moralmente, muitas vezes até fisicamente, e coloca a mulher cada vez mais em sofrimento para aquela questão, né? Então a gente vê um avanço de poder liberar a mulher daquele ambiente. 2 anos depois da lei do divórcio, as mulheres conquistaram o direito de jogar futebol. Antes, elas não podiam praticar esportes incompatíveis com as condições de sua natureza. Acredite, essa frase já foi inclusive manchete de um jornal. Pé de mulher não foi feito para se meter em chuteiras. Somente em 1988, a Constituição Federal reconheceu direitos iguais a homens e mulheres. Se você for parar para pensar, a mulher lá atrás, ela briga pelos mesmos direitos que o homem já tem. Ela só está querendo poder participar também. A mulher ela só está querendo poder ter voz também. A mulher só está querendo poder ser votada. A mulher só está querendo poder dar a opinião dela. Só está querendo poder contribuir para a sociedade de uma forma justa. Em 2006, uma das conquistas mais importantes para as mulheres, a Lei Maria da Penha, sancionada para combater a violência doméstica. Já em 2015, outro marco importante, a Lei do Feminicídio. Ela tornou a questão do assassinato da mulher um crime qualificado, né? Um crime hediondo. Sequência de cenas de mulher a caminhar em áreas urbanas. Para celebrar cada conquista ao longo da história, em março é comemorado o Dia Internacional da Mulher. A data é também mais uma forma de debater a luta por igualdade de gênero, violência e discriminação. Uma pesquisa Clarice feita em Machado, 80 historiadora. países, mais ou menos 90% da população mundial tem algum preconceito relacionado ao gênero feminino. Então, a gente tem ainda uma luta muito grande para falar. Apesar do avanço na Leonardo conquista Ferreira, de Brasília, direitos DR. e do protagonismo das mulheres, os desafios enfrentados ainda são grandes, como a violência e a desigualdade no mercado de trabalho. A luta feminina é para ter voz, reconhecimento, segurança e espaço justo. A gente busca mais reconhecimento, Larissa busca Gonçalves, estudante. mais oportunidades. Por mais que a lei diga que nós temos direitos iguais, na prática não é assim. Eu acho que o maior desafio da mulher Simone na Oliveira, sociedade aposentada. atual é ser valorizada e poder ser
aceita em qualquer nível, pessoal, comunitário, profissional, de igual para igual. Ceilândia, Distrito Federal. A 30 minutos da área central de Brasília, um espaço que transforma vidas por meio do acolhimento, capacitação, promoção e enfrentamento à violência. A casa foi inaugurada há 4 anos e é administrada pela Secretaria da Mulher. Um ponto de referência para milhares de mulheres que buscam algum tipo de ajuda, como apoio emocional ou orientação jurídica, por exemplo. Muitas, inclusive, são vítimas de violência. Existem mulheres que elas só vão ficar no acompanhamento Francisca psicossocial, Carvalho, porque elas coordenadora da Casa da trabalham, Mulher Brasileira tem a de autonomia Brasília. delas, tem a vida rotineira delas, com as crianças na escola e o trabalho em si, e elas precisam se fortalecer emocionalmente para poder sair e romper esse ciclo de violência. Esse é um. Outro, nós temos também aqui na casa a autonomia econômica, que é o Pró-Mulher, onde faz cursos de capacitação, de qualificação e de empoderamento dessas mulheres para o mercado de trabalho. A capacitação profissional é uma ferramenta importante para mulheres vulneráveis conquistarem a independência financeira e sair do ciclo de violência. A coordenadora da casa explica que há muitas mulheres que não estão em situação de vulnerabilidade, mas procuram um espaço para crescimento profissional. Esse curso pode ser de qualificação, pode ser de cuidador de idoso, vários outros. E aí ela vem se qualificar aqui na casa, buscando essa extensão de conhecimento. Além da capacitação, a casa oferece acompanhamento psicossocial, atendimentos de saúde, exames preventivos e o Dia da Beleza para dar um banho de autoestima. Mulher maquiada ajeita os cabelos com a ajuda de um espelho de mão. Aos 60 anos, Carmen decidiu empreender, mas antes fez o curso de manicure e pedicure. A gente tem Carmen realidades Nascimento, diferentes, empreendedora. mas somos todas iguais. Saí preparada, né, qualificada, já estou trabalhando na área, então eu só posso falar bem, né? É muito importante, porque mexe com a autoestima, com o valor que a pessoa se dá, né, que tem de si própria. Então, meu Deus, posso falar bem. Capacitação, proteção e inclusão. Eu sou Daiane Cristine, sou pessoa com deficiência visual, sou psicóloga e estou aqui. Daiane nasceu cega e conta que ser mulher com deficiência é ainda mais desafiador. Só o fato da gente ser Daiane mulher, Cristine, psicóloga. A gente já tem essa fragilidade, né, emocional. E infelizmente a violência doméstica tem aumentado muito, né? E a mulher com deficiência visual é ainda mais vulnerável, né, por muitas limitações. E graças a Deus a Casa da Mulher tem se tornado assim um refúgio, né, para fortalecimento do autoestima, do autocuidado. Recentemente, ela decidiu fazer o curso de defesa pessoal, uma experiência que vai muito além do preparo físico. Tem sido muito importante para o meu aprendizado, tem sido muito rico, né? São técnicas de defesa que fortalecem mesmo a autoestima, né? Fortalece o empoderamento feminino. E eu me sinto muito honrada de ter essa oportunidade de estar aqui, fazendo parte dessa inclusão social. Eu talvez não veja, mas as minhas filhas verão e viverão uma sociedade menos machista, com mais dignidade para a mulher e onde a gente vai ter o respeito verdadeiro por essas mulheres, é o que eu espero. Mulher passa rindo nos cílios. Coloca um brinco. No próximo bloco, a repórter Amanda Mustafa mostra ações do Poder Judiciário no combate à violência contra as mulheres. A gente volta já. Vinheta de transição no centro em círculo branco escrito em amarelo. Repórter Justiça. Vinheta de transição no centro em círculo branco escrito em amarelo. Repórter Justiça. Mulher de semblante triste sentada numa escadaria. Era uma rotina. Durante o Francisca dia Rodrigues, eu tinha que telefonista. ver muito bem o que eu ia falar, o que eu ia fazer, que tinha que ser tudo de acordo com o que ele deixava. E durante a noite a situação ficava ainda mais violenta, digamos assim, porque no outro dia, para se ter uma ideia, eu levantava toda roxa, cheia de hematoma. Eu queria sumir de tanta vergonha, culpa e medo.
Os relatos de horror da Francisca ocorreram no interior do Ceará. O agressor, o companheiro dela. Na época, Francisca tinha 17 anos e precisou fugir de casa para sobreviver. Muitas saem no caixão, entendeu? Muitas, infelizmente. Eu me vejo como uma sobrevivente, porque eu estou aqui para contar essa história e esperar que as vítimas de violência entendam que elas podem pedir ajuda. A Lei Maria da Penha está em vigor há 18 anos. O objetivo, combater a violência doméstica e familiar contra a mulher no Brasil. A lei leva o nome da farmacêutica cearense Maria da Amanda Penha Mustafa, Maia Santa Maria Fernandes, DF. que assim como a Francisca, sofreu maus tratos, agressões e tentativas de feminicídio. A Lei Maria da Penha é considerada um marco na legislação sobre violência doméstica e familiar e garantiu uma nova fase de decisões do Judiciário na defesa dos direitos da mulher. Apesar dos avanços na legislação, a opressão às mulheres segue como um dos principais problemas sociais no país. A violência só vem aumentando. Segundo dados do Anuário Brasileiro de Segurança Pública de 2024, o número de feminicídios subiu 0,8% em um ano e bateu recorde. 1.467 mulheres foram mortas por razões de gênero só em 2023. Também houve aumento nas taxas de registros de agressões em contexto de violência doméstica, ameaças, perseguição, violência psicológica e estupro. Para a diretora executiva do Fórum de Segurança Pública, houve um crescimento expressivo nos registros de violência contra a mulher desde a pandemia da Covid-19, quando mulheres e crianças precisaram estar mais dentro de casa, local onde ocorrem a maioria dos casos de feminicídio. Diretora, o que explica esse aumento nos casos de feminicídio e da violência contra a mulher de modo geral? Os homicídios, de modo geral, estão caindo no Brasil desde 2018. Samira e a gente esperava, de algum diretora modo, executiva que do essa Fórum de violência Segurança contra Pública. meninas e mulheres também pudesse reduzir à medida em que a violência tem caído. Mas isso não aconteceu. Existia ali, né, uma enorme preocupação durante a pandemia por conta do isolamento social, então muitas mulheres em situação de violência doméstica ficaram isoladas, confinadas com os agressores dentro de casa, mas a expectativa era, quando acabasse a pandemia, que esses números caíssem. E a impressão que a gente tem como mulher é que são políticas públicas também insuficientes para esse acolhimento? A atenção à mulher em situação de violência doméstica não tem se traduzido no orçamento. E sem orçamento, sem gente para fazer o atendimento na ponta, sem recursos financeiros para o acolhimento, sem uma rede que funcione para o atendimento dessas mulheres e muitas vezes de seus filhos, o resultado é que essa mulher ela não consegue acessar. Há mais de 20 anos, a carreira da promotora de justiça e ouvidora da mulher do Ministério Público da Paraíba, Dulcerita Alves, é marcada pelo combate à violência doméstica. A experiência deu origem a um livro em que ela propõe uma virada de chave. Destaca a importância da assistência qualificada à vítima e da credibilidade na palavra da mulher durante o processo penal. O segredo do livro é exatamente esse, mostrar Dulcerita Alves, como é que a promotora de mulher justiça. passa de vítima a protagonista. Ela precisa ser ouvida, ela precisa entender que ela não é um objeto do processo, e sim é um sujeito processual. Ela acredita que a mudança é importante diante da escalada de violência contra a mulher. Muitas vezes ela não se vê como vítima. Ela acha que aquilo ali é cuidado, é zelo, que aquele homem ciumento é zelo, que ele me ama, por isso que ele faz isso comigo, que ele me persegue, que ele me espera no trabalho, que ele me espera na universidade. Então é para isso que serve, é para a mulher se ver como vítima de um ciclo de violência. Ela precisa saber que ela é vítima para ela conseguir sair. É a mulher que foi atribuído o papel de cuidado. Então, essa Flávia Martins imposição Carvalho, social juíza ouvidora do daquilo STF. que é a estrutura da nossa sociedade, que é uma estrutura extremamente patriarcal, também está na construção subjetiva dessa mulher, que tem dificuldade de romper esse ciclo por conta dos filhos também, muitas vezes, porque ela quer romper o ciclo de violência, mas ela tem receio, por exemplo, como eu já ouvi de muitas mulheres na minha atuação profissional, de que ela quer cessar a violência, mas ela não quer
que o pai do filho dela seja preso. Para a juíza ouvidora do Supremo Tribunal Federal, é preciso investir em capacitação para que todos os atores do sistema de justiça estejam preparados para o acolhimento às vítimas. Muitas vezes a gente vai ter que intervir, independentemente até de uma solicitação, no sentido, por exemplo, quando a gente tem uma situação de violência, que tem crianças envolvidas, né, que tem adolescentes envolvidos que precisam de uma proteção também, mas é importante respeitar a individualidade dessa mulher, fazendo com que nós sejamos para ela um ponto de segurança e não de violência. No STF, a Ouvidoria da Mulher foi criada em 2024 e funciona como um canal aberto para toda a sociedade de acolhimento, orientação e denúncias sobre igualdade de gênero, participação feminina e violência contra a mulher. O acesso ao serviço é feito através do site do Supremo ou por telefone. Já o projeto STF Escuta reúne entidades que atuam no enfrentamento à violência contra a mulher para fomentar a escuta ativa sobre temas relevantes para a atuação e os serviços da Suprema Corte. Nós abrimos um edital para que qualquer entidade Cristina Teles, chefe da Ouvidoria da Mulher do STF. Nesse tema, pudesse se habilitar para apresentar contribuições. Recebemos contribuições escritas de mais de 50 entidades. A gente percebe que é um problema muito maior, que precisa de uma análise mais sistemática. Passos importantes na luta por equidade. Lembra da Francisca? Ela fez da violência uma luta por todas. Compartilha nos versos da cartilha que escreveu alertas importantes e que nós, mulheres, podemos sim vencer e merecemos dias melhores. Mesmo com tantas pedras no caminho, garota, 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 continue firme e forte, tenha orgulho de quem você se tornou. Os desafios da participação feminina na política e no mercado de trabalho. O que pode e precisa ser feito. É no próximo bloco. Fique com a gente. Vinheta de transição no centro em círculo branco escrito em amarelo, Repórter Justiça. Vinheta de transição no centro em círculo branco escrito em amarelo, Repórter Justiça. Cenas urbanas em fila permanente. Em quase metade dos lares brasileiros são elas, as chefes de família. As informações do último censo demográfico mostram que, em 2022, mais de 72.500 unidades domésticas do país tinham mulheres como responsáveis. Uma mudança grande. Em 2010, o percentual de homens responsáveis por manter as contas de casa era bem maior que o de mulheres. Os pesquisadores observaram Amanda que o Mustafa, aumento no Brasília, percentual DF. de mulheres responsáveis por chefiar a casa ocorreu em diferentes estados, especialmente na região norte e nordeste, como em Pernambuco, no Maranhão e no Amapá. Agora, e no mercado de trabalho, como fica esse movimento para nós, mulheres? Ele é favorável para que a gente tenha mais participação e melhores salários? Infelizmente, não. As mulheres são maioria da população, mas somente pouco mais da metade está no mercado de trabalho no Brasil. São apenas 52% das mulheres negras e 54% das brancas. A diferença é grande para os homens. Entre eles, esse índice é de cerca de 75%. Além das dificuldades em conseguir emprego, as mulheres dedicam 10 horas a mais por semana a tarefas domésticas e de cuidado não remunerado do que os homens. Os números são da plataforma Retrato das Desigualdades de Gênero e Raça, do IPEA, o Instituto de Pesquisa Aplicada. Quando a gente pega o recorte em relação à Nina sobrecarga Rosa, pelo trabalho não humanos. remunerado, cuidado com a família, com os filhos, e também tem outros fatores que influenciam nesse aumento dessa taxa. Quando a gente pega uma situação de crise econômica, por exemplo, as mulheres elas são as primeiras a serem dispensadas e as últimas a serem recontratadas. Potencial é o que não falta. As mulheres são mais escolarizadas que os homens, mas recebem 21% menos que eles, segundo pesquisa divulgada pelo IBGE em março de 2024. E apenas 39% ocupam cargos de gerência. As pessoas tendem a acreditar que os homens eles têm uma gestão mais firme, mais enérgica, quando na verdade a mulher ela não tem nem a oportunidade de demonstrar aquilo.
Então, um preconceito enraizado de gênero. As mulheres também são maioria do eleitorado brasileiro, mas enfrentam barreiras para ocupar espaços de decisão. Michele é uma das diretoras do Instituto Alziras. A organização sem fins lucrativos atua para ampliar e fortalecer a participação de mulheres na política brasileira. A gente tem estudos que demonstram que mulheres Michele Ferretti, têm mais diretora do Instituto dificuldade Alziras. de conseguir acessar recursos para suas campanhas e também tem mais dificuldade de autofinanciar suas campanhas porque tem menos patrimônio, menos propriedades nos seus nomes. É a figura de uma mulher que representa a Amanda justiça, Mustafa, mas a Brasília DF. falta de representatividade feminina ecoa também no judiciário. Segundo o relatório Justiça em Números, feito pelo Conselho Nacional de Justiça, em 2023, as mulheres representavam 40% da magistratura de primeiro grau, onde ingressam por concurso público. Já na segunda instância e em tribunais superiores, eram apenas 25%. Mulher entra em gabinete, veste uma toga por sobre a roupa. Uma realidade que a juíza Elisângela conhece bem. Ela entrou na magistratura aos 23 anos e preferiu adiar alguns planos da vida pessoal até ser promovida. Como eu era muito jovem, eu tive tempo Elisângela Smolarek, esperar, juíza do trabalho. Busquei a profissão, muitos anos, e pude esperar 10 anos para obter minha promoção, porque na nossa carreira na magistratura, né, tanto trabalhista como nas outras áreas, nós ingressamos na carreira como juízes substitutos, que é o primeiro patamar da carreira, e a nossa primeira promoção é para juiz titular de vara. Em 2024, o CNJ criou a política de alternância de gênero para a segunda instância do Judiciário, uma das iniciativas do Conselho para ampliar a participação feminina. Ela estabelece que nas promoções pelo critério do merecimento, as cortes devem utilizar de forma alternada uma lista exclusiva para mulheres, além da tradicional lista mista. Nos tribunais em que no segundo grau Flávia Martins ainda Carvalho, não juíza ouvidora do haja STF. uma distribuição de gênero de pelo menos 40-60, né, que o ideal seria 50-50. Mas se não tiver atingido pelo menos 40-60, até que se atinja esse quantitativo, os concursos de promoção por merecimento devem ser realizados. Abre-se um concurso com listas em que haja homens e mulheres e listas somente com mulheres. Para quê? Para que se dê mais velocidade na promoção de mulheres e, com isso, uma maior participação de mulheres. A mulher, ela não chega aos postos, aos tribunais superiores, não é por falta de competência, por falta de capacidade, né? Mas realmente é por falta de oportunidade. Então, é uma política que não está favorecendo as mulheres de uma forma leviana, de forma nenhuma. É uma política que vem corrigir uma distorção. Como as políticas afirmativas, elas vêm para corrigir distorções históricas. Essa política instituída pelo CNJ, ela coloca a luz no fim do túnel, porque ela diz assim, se nós começarmos a atuar hoje, amanhã a gente vai ter a possibilidade, um amanhã não tão distante, né? A gente vai ter a possibilidade de um futuro melhor, com mais igualdade, também dentro do judiciário. Única mulher entre os ministros do STF e presidente do Tribunal Superior Eleitoral, Carmen Lúcia falou sobre a baixa representatividade feminina no Judiciário e no Congresso Nacional. Foi durante o evento Mulher Presente, no TSE. Democracia se faz todo dia. No todo Carmen dia, Lúcia, nós, ministra do mulheres, STF, somos presidente do violentadas TSE. nos nossos direitos, somos destratadas nos nossos valores e, portanto, não é verdade que o Brasil tenha um país em que a igualdade prevalece entre homens e mulheres, e basta ver no que acontece no próprio Poder Judiciário, em que há uma grande diferença de presença de mulheres, como há no Parlamento brasileiro, uma grande diferença, como há nas tarefas cotidianas. Sequência de cenas de várias mulheres que aparecem no programa. Esse foi o Repórter Justiça de hoje. Segue lá no Instagram, @Rádio TV Justiça. No YouTube, o canal é o mesmo. Tem sugestão de reportagem? Então, manda pra gente. O e-mail é repórterjustiça@stf.jus.br. Até a próxima!
Créditos finais. Produção Júlia de Aragão, assistente de produção Carlos Eduardo Pereira. Reportagem Leonardo Ferreira, Amanda Mustafa. Edição de texto Leonardo Ferreira. Edição de pós-produção Thiago Lopes. Cabelo e maquiagem Eliana Brandão. Cinegrafia Lúcio Ribeiro, Harry Góes e Adilson Moraes. Assistência técnica Kleber Leite e Thiago Mesquita. Geografismo Lucas Matias. Núcleo de programação Rosa Plaza. Núcleo técnico Fábio Guedes. Núcleo de produção de programas Flávia Soledade. Gerência de serviços e infraestrutura Célio Ramos. Gerência da gestão de conteúdo Viviane Yanag. Coordenadoria de gestão da TV Rádio Justiça Denilson Morales. Secretaria de Comunicação Social Mariana Oliveira.